Olá pessoal, estamos de volta aqui com a disciplina Direitos Humanos e Cidadania. Nós vamos dar continuidade às constituições brasileiras, né? Que a gente está fazendo uma análise e um pouco sobre a história do Brasil, tá? Então, eu gostaria de falar para vocês o seguinte: é importante tratar da história de uma forma geral para a gente entender como que nesse processo de consolidação, de construção do Brasil enquanto uma nação, né, como que os direitos eles foram sendo aprimorados, como que foram acontecendo os avanços, recuos também, né? Então, hoje, a partir dessa nossa aula, a gente vai falar um pouco sobre o que foi, né, a Revolução ou Golpe de 1964, né? O nosso primeiro slide é sobre isso, tá? Por que Revolução de 64 ou Golpe de 64? Por que falar em Revolução ou Golpe? Bom, ao contrário do que aconteceu em 1930, 1964 passou para a história como um golpe, tá? A memória do golpe ela foi mais forte, certo? E a revolução, ela é compreendida por aqueles que fizeram, né? Para os militares, eles fizeram uma revolução e livraram o Brasil do comunismo. Para aqueles que eram contrários, né? Que não aceitavam, foi um golpe, né? E mais do que isso, a gente diz que é um golpe, por quê? Porque a Constituição ela não foi seguida à risca, né? Há controvérsia sobre isso, mas, né, vamos analisar aqui o período. Foi um período da história do Brasil, entre 64 e 85, em que os militares chegaram ao poder por meio de um golpe. Este golpe, ou revolução, foi civil, militar, né, empresarial também, e foi orquestrado por civis e militares com pretexto de livrar o Brasil dos comunistas. A gente está aí na década de 60, e a década de 60 é um período que a palavra de ordem desse momento é revolução. Então nós temos a década de 60 como a década revolucionária, né? Foi aquela década em prol dos movimentos, né, das minorias, né, de negros, mulheres, homossexuais, né? Muitos queriam fazer a revolução, alguns fizeram, né? Revolução cubana, a revolução cultural na China, né? Então nós temos uma década bem explosiva. Particularmente, 1968 foi um ano revolucionário, né? Estudantes e trabalhadores na França, no Brasil, se mobilizavam contra o sistema. Zueni Ventura, né, ele vai escrever que no Brasil, 1968 foi o ano que não terminou. Bom, como que é essa questão do governo militar? Há uma discussão recentemente em torno da ideia de que não houve ditadura militar, né? Ou então que o período compreendido entre 64 e 85 ele não é todo de ditadura, tá? Então a questão é o seguinte: o governo militar ele começa em 64, mas os atos institucionais que vão limitando e cerceando os direitos, eles de fato vai começar esse cerceamento de direitos a partir de 69. Então, se existe ditadura, é entre 69 e 79, porque a partir de 79 nós já temos um processo de abertura, né? Então, seria para esse pessoal que coloca isso em discussão agora, né? O período entre 69 e 79 é que seria de fato uma ditadura, e 64 até 79 governo militar, e o último presidente militar não teria governado no estado de sítio. Bom, então vamos ver como que funcionou o governo dos militares. Era uma estrutura e uma ideologia autoritária, né? Estrutura porque o poder político estava nas mãos de um grupo burocraticamente organizado. E a ideologia era privilégio da hierarquia enquanto organização da comunidade política. Nós temos os atos institucionais, que foram os primeiros instrumentos jurídicos, né, que o governo lançou mão para legitimar suas ações, tá? Durante esse período, né, de 64, do governo militar, nós vamos ter uma Constituição, 17 atos institucionais, 105 atos complementares e 42 emendas constitucionais. Tudo isso faz parte, né,
daquilo que os militares queriam para dar legalidade para o regime. Tá? Então, era necessário fazer tudo dentro da lei, né? Então, o ato institucional, ele é de 9 de abril de 1964, tá? O que dizia o seu preâmbulo? É indispensável fixar o conceito do movimento civil e militar, então ele assume que é um movimento civil e militar, que acaba de abrir ao Brasil uma nova perspectiva sobre o seu futuro. O que houve e continuará a haver neste momento, não só no espírito e no comportamento das classes armadas, como na opinião pública nacional, é uma autêntica revolução, né? Então, de fato, para eles, né, eles estão fazendo a revolução. O artigo 1º, são mantidas a Constituição de 1946 e as Constituições estaduais e respectivas emendas, com as modificações constantes deste ato, né? O artigo 2º diz que a eleição do presidente e do vice-presidente da República, cujos mandatos terminarão em 31 de janeiro de 66, será realizada pela maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional dentro de 2 dias a contar deste ato, em sessão pública e votação nominal, né? O ato institucional número 2, que é de 65, vai dizer no seu artigo 9º que a eleição do presidente e do vice-presidente da República será realizada pela maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional em sessão pública e votação nominal. No artigo 14, ele vai dizer, ficam suspensas garantias constitucionais ou legais de vitaliciedade, inamovibilidade e estabilidade, bem como a de exercício em função por tempo certo. O artigo 18 fica determinado que extintos os atuais partidos políticos e cancelados os respectivos registros. O ato institucional número 3. A eleição do governador e vice-governador dos estados far-se-á pela maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa, em sessão pública e votação nominal. O ato institucional número 4, né, aquele que vai convocar, né, o Congresso Nacional para se reunir extraordinariamente de 12 de dezembro de 66 a 24 de janeiro de 67. Esse é o ato que vai convocar para a nova Constituição de 67. E aqui nós temos o ato institucional número 5. Ele vai determinar que o presidente da República poderá decretar o recesso do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das Câmaras de Vereadores, por ato complementar, em estado de sítio ou fora dele, só voltando os mesmos a funcionar quando convocados pelo presidente da República. Então, esse aí é o ato institucional que é mais duro, no sentido de cortar direitos, né, de fiscalizar, de vigiar, de implementar a censura. Então, no seu artigo 5º, ele vai dizer: a suspensão dos direitos políticos, com base neste ato, importa simultaneamente em cessação de privilégio de foro por prerrogativa de função, suspensão do direito de votar e de ser votado nas eleições sindicais, proibição de atividades ou manifestação sobre assunto de natureza política, aplicação, quando necessária, das seguintes medidas de segurança, né? Liberdade vigiada, proibição de frequentar determinados lugares, domicílio determinado. Nesse, o parágrafo 1º vai decretar que o ato que decretar a suspensão dos direitos políticos poderá fixar restrições ou proibições relativamente ao exercício de quaisquer outros direitos públicos ou privados, né? A ênfase na legalidade e na legitimidade são sustentáculos do regime, né? Isso teve um significado preciso, que é a criação de uma aparência de normalidade para a vida social, né, e política, que vai impedir o reconhecimento do regime a partir da perspectiva da excepcionalidade e do arbítrio, tá? Então, nós temos os atos institucionais como instrumentos que vão legalizar e legitimar todas as ações dos militares, né? Nós temos também
a doutrina de segurança nacional, que é de 1949, como um dos pilares do governo, né, com o binômio segurança e desenvolvimento, né? Então, para o país desenvolver é preciso ter segurança. Então, todos aqueles que não comungam da mesma perspectiva política, que são contrários às concepções dos militares, do regime, do poder, né, eles estão ameaçados, né? Com isso, né, o Brasil ele vai tornar-se, a partir do governo dos militares, especificamente a partir de 69 a 73, uma das oito maiores economias do mundo, né? Enormes investimentos, né, nos setores siderúrgico, petroquímico, transporte, construção naval, mineração, setor de energia, né, nas hidrelétricas, das comunicações, no caso da Embratel. Então, nós vamos ter um desenvolvimento substancial da nação brasileira neste momento. E nós temos também empréstimos, créditos sendo permitidos à população, né? Então, o governo ele vai liberar crédito para a população. A população, por meio desses créditos, vão comprar eletrodomésticos, né? Vão comprar e comprar e comprar, né? E, claro, aquelas pessoas que estão inseridas no mercado de trabalho, tá? Nós temos aí até os trabalhadores no milagre econômico, eles conseguem alguns ganhos, tá? Principalmente porque eles estão fazendo neste momento cursos, né, no Senac, no Senai, e aí eles conseguem melhorar a sua renda, subir de posto nas indústrias, nas respectivas indústrias, né? E esse crescimento do Brasil ele é baseado em empréstimos externos, né, junto ao FMI. Então ele não tem uma sustentação sólida. Bom, nós temos, com isso, o fortalecimento do sistema bancário e financeiro, né? O que eu falei, que o sistema de crédito ele aumenta o consumo, né? E o lema passa a ser segurança e desenvolvimento. Contrários, aqueles que eram contrários ao regime, né? Eles vão manifestar o seu descontentamento, né? Através da luta armada, tá? Das ações de guerrilha. Então, nós temos aqui várias ações, Partido Comunista Revolucionário, Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, são vários os partidos, os movimentos que estão, né, pegando em armas, né? Então, na concepção desse pessoal, né, do Partido Operário Comunista, da Vanguarda Popular Revolucionária e mais outras que existem, a única alternativa naquele momento era pegar em armas, né? Era a concepção deles, né? E como que essa atuação acontecia? Elas incluíam sequestros de diplomatas estrangeiros e assaltos a bancos para sustentar o movimento, né? Uma boa indicação aqui é aquele filme Que é Isso, Companheiro, né? Lá mostra o sequestro do embaixador norte-americano, né? A luta armada através da guerrilha urbana e rural, no Araguaia, não conseguiu se manter por muito tempo, né? A sociedade brasileira, ela não vai aderir ao projeto revolucionário, né, de alguns, né? O foquismo, que aconteceu em Cuba, né, muito utilizado lá, ele não deu certo aqui, né? Não deu certo, então não foi para frente. A sociedade brasileira, ela queria, era uma ordem, na maioria, né? Ela queria uma ordem e queria, né, trabalho e se ascender socialmente através do trabalho, né? Bom, aqui tem uma coisa interessante. Nós temos os órgãos de repressão, né, do governo militar, que são o DOI-CODE e também o DOPS. O DOI-CODE é o Destacamento de Operações de Informações, Centro de Operações de Defesa Interna do 2º Exército. Lá no DOI-CODE é onde acontecia o desmantelamento de organizações clandestinas, a prisão dos militantes e tortura, né? Muitos militantes foram mortos no DOI-CODE. Muitas mulheres foram torturadas, foram estupradas, né? E isso, tem uma vasta documentação sobre isso, tem inúmeros vídeos no YouTube dessas pessoas que sofreram a tortura, delas contando como que era a tortura, né? Então, a tortura por parte do Estado, né? Por parte do Estado nos civis, né? Então, é uma coisa bem chocante mesmo. Departamento de Ordem Política e Social, que é o DOPS, a Polícia Federal, Polícia Civil e Militar também participavam do combate à guerrilha, né?
as primeiras medidas dos militares, uma vez no poder, foi intervir nos sindicatos, extinguir as ligas camponesas, colocar a UNE, né, a União Nacional dos Estudantes, na ilegalidade. A edição do ato institucional número 1, que culminou no exílio e prisão e tortura de militantes políticos contrários ao regime, né? E nós temos o governo de Castelo Branco assumindo a presidência e criando o SNI, e foi o responsável pelo processo que iniciou o autoritarismo. Bom, nós temos nesse momento instaurado, né, no Brasil, o que muitos chamam de estado de guerra, né? Parte da sociedade civil, ela vai se manifestar contra os acontecimentos, sobretudo os estudantes. E aqui é importante a gente ter em mente que não é toda a sociedade brasileira, civil brasileira, que está se voltando contra o governo dos militares. É somente uma parte dela, né, principalmente os estudantes. Em 1968, os estudantes brasileiros enfrentaram a violência policial, né? O Zueni Ventura coloca que esse ano foi o ano que não terminou, né, 1968. Ele é um ano emblemático, né? Os atos e organizações populares de oposição ao governo militar forneceram à linha dura do regime, das Forças Armadas, munição para endurecer ainda mais o regime. O que é isso? A partir do momento que a parte da população, grupos se armam, grupos lutam contra o regime militar ele vai ter mais munição para se voltar contra eles, né? Então é uma bola de neve, um vai dando a sustentação para o outro, né? Porque o endurecimento, a repressão, ela aumentava à medida que mais pessoas se voltavam contra o regime, né? E nesse período nós temos greve de trabalhadores em Contagem, Osasco, que vai desafiar as proibições legais. E isso tudo vai completar o quadro de efervescência social e política daquele ano de 68. Né? No final do ano, nós temos o governo lançando o ato institucional número 5, aquele que a gente falou lá atrás, né? Que vai endurecer ainda mais o regime, né? Essa repressão e o enfrentamento da polícia com os estudantes, ela é mais presente nos grandes centros, tá? Não quer dizer que não tenha acontecido no interior, só que ela é mais nos grandes centros. Bom, no governo de Emílio Garrastazu Médici, o regime atinge o seu ápice de repressão, né? Aqui eu trouxe uma charge bem interessante daquela época, feita pelo Ziraldo, sobre o ato institucional número 5. O que ele representa, como é que eles viam esse ato na época. Essa charge ela é da década de 80, né? Então nós temos aí um elefante, né, e duas cobras. Essas duas cobras estão correndo, né? E uma delas vira para o elefante e fala: "Te cuida que a barra tá pesada para as cobras", né? Aí o elefante vira: "Mas eu não sou cobra", né? Aí a outra diz e fala: "Prova para eles", né? Ele é muito interessante para a gente perceber, né, como que as pessoas estavam compreendendo aquele momento. Aqui algumas imagens do período, né? O governo militar, ele vai se utilizar muito da Copa do Mundo, né, vencida pelo Brasil em 1970, né, e do milagre brasileiro também para angariar apoio da população, né? Então aqui nós temos uma frase bem daquele momento: Brasil, ame-o ou deixe-o, né? E ali uma música, Pra Frente Brasil, né, com relação à seleção brasileira. Bom, a Constituição de 1967, ela estava cada vez mais autoritária, porque ela incorporou os atos institucionais, né? E acabou levando à reação de parte da sociedade civil, né? A partir de fins da década de 70, nós temos a liberalização política, né? Que é um período em que os militares eles vão projetar uma abertura do regime que era para acontecer de forma lenta, gradual e segura, né? E aí nós temos a Lei Falcão, né, que ela vai restringir os meios de comunicação pelos candidatos. Mas mesmo assim, em 1976, o MDB, naquele momento o Movimento Democrático Brasileiro, que era um dos dois partidos que existiam na época, né, o MDB era uma oposição consentida, ele vai conseguir no ano de 76, bons resultados nas eleições, né?
Nós temos aqui, para impedir a vitória da oposição nas eleições de 78, o governo lançou o Pacote de Abril, né? O Pacote de Abril anunciou as seguintes mudanças: fechamento do Congresso Nacional conforme permitia o AI-5, né? Um retrocesso isso aqui. 1/3 dos senadores seria de indicação da Presidência da República, que são chamados senadores biônicos, e nós temos a extensão do mandato presidencial de 5 para 6 anos, tá? E, além disso, temos a manutenção das eleições indiretas para prefeitos, governadores e para presidente da República. O quórum para aprovação de emendas à Constituição passa de 2/3 para a maioria absoluta. O aumento da representatividade de estados menores no Congresso Nacional, sobretudo do Norte e Nordeste, onde a Arena era predominante, né? O outro partido era a Arena. Eu não coloquei muito sobre os partidos políticos aqui, né? Mas eram 2 partidos: a Arena, o partido da situação, e o MDB, o partido da oposição. Falar dos partidos políticos daria uma aula à parte, porque é muito interessante de ver como que os partidos eles vão mudando o nome, mas permanecendo a mesma ideologia, as mesmas atuações desde a época de Getúlio Vargas. Em novembro de 79 é aprovada a Lei Orgânica dos Partidos. Essa lei vai extinguir o bipartidarismo. A partir daí nós temos uma efervescência na sociedade, né, uma dinâmica muito interessante, com formação de novos partidos políticos, né, toda essa dinâmica ela vai favorecer a criação de partidos, de sindicatos, né, do novo sindicalismo que está despontando aí. Temos a lei da anistia também, que é aprovada em 79, e um fato interessante é que a lei da anistia ela é para todos os presos políticos e para todos os agentes dos órgãos de segurança do Estado que cometeram crimes de abuso de poder, tortura, assassinato, né, e estupro também. Nós temos aqui, no final da década de 70, a morte de Vladimir Herzog, né, e de Manuel Fiel Filho. E o governo ele insistiu na época na versão do suicídio, tá? Depredações e atentados à bomba pelo CCC, sendo que os alvos eram a OAB, a ABI, o Comitê Brasileiro pela Anistia e a SEBS. SEBS são as comunidades eclesiais de base da Igreja Católica, tá? Que teve papel muito importante nesse período aí. Bom, com a Constituição de 88, né, acaba o regime militar, né? Todas as leis do governo militar são extintas com a Constituição de 1988. O regime acabou em 85, né? E em 88 a gente tem a promulgação da Constituição. E essa Constituição é aquela que rege todo o ordenamento jurídico do Brasil atualmente, tá? A Constituição ela fez 30 anos ano passado. Tá? E ela é considerada a Constituição Cidadã, é chamada de Constituição Cidadã, por garantir liberdades civis e os deveres do Estado. Ela foi a primeira a aceitar emendas populares, a gente vai falar um pouco disso mais na frente. Entre 86 e 88, vários grupos de orientação política, seja de esquerda ou de direita, sindicatos, proprietários rurais, artistas, pastorais, dentre outros, apresentaram propostas ao parlamento, né? Importantes avanços nos direitos individuais e coletivos e, por isso, ela foi chamada de Constituição Cidadã. No entanto, várias garantias nem sempre são cumpridas, né? Nós temos aí ainda, né, trabalho análogo à escravidão e violência policial, que estão entre algumas das denúncias, né, com relação aos direitos, né? Diversos dispositivos da Constituição de 88 ficaram aguardando o maior debate na sociedade para então serem regulamentados. 352 dispositivos ficaram aguardando edição de leis ordinárias ou complementares. Entre eles estão aqueles que prevêem as reformas políticas e tributárias. E eles estão há anos aí, né? E ninguém fala nada sobre eles. Bom, o que a Constituição de 88 ela trouxe de inovação? Mandato de presidente de 4 anos, reeleição, né? Fim da censura prévia às artes e aos meios de comunicação, proibição da prática da tortura, criação do habeas data, ampliação da licença maternidade, jornada de trabalho de 44 horas semanal, voto facultativo para jovens de 16 a 18 anos, aplicação da reforma agrária em terras improdutivas,
né? Essa reeleição que eu coloquei aqui, a reeleição ela foi aprovada por Fernando Henrique Cardoso, né? Bom, pessoal, a gente acabou de ver, né, uma série de slides, né, desde aquela aula passada até essa, que eu tentei trazer para vocês ali as constituições brasileiras e um pouco da história, daquilo que eu julguei interessante para que a gente pudesse ter uma concepção melhor, né, um entendimento melhor de como que esse processo histórico do Brasil, né, de formação do Brasil, de construção da nação brasileira e, consecutivamente, da cidadania, como que ele aconteceu, né? E a gente entende melhor como que foi, como que se deu certos avanços, recuos, né? É interessante isso. Bom, o que eu quero agora trazer para vocês é especialmente um momento importante, né? Que vai acontecer a partir da década de 60, que é a crise, né? A crise da década de 60 que vai culminar com o neoliberalismo. Então eu quero trazer um pouco disso e para a gente ter um pouco de noção de como que esse momento, né, ele foi importante também para a gente aqui. Bom, a crise que culminou com o chamado neoliberalismo, ela foi analisada e debatida por inúmeros pensadores das mais diversas áreas, tá? Então é consenso entre eles que essa crise vai deixar uma profunda lacuna ideológica, responsável por desestabilizar as matrizes histórico-científicas e político-ideológicas da sociedade, culminando em um novo momento da história, que é chamada de a pós-modernidade. Esse tema ainda é controverso, mas ele vai remeter a uma crise de valores. Essa crise ideológica serviu de sustentação para uma desmontagem de ordem econômica internacional, abalando os valores que fundamentavam projetos e lutas sociais, ocasionando um vazio ideológico. Esse novo momento foi captado por Frederic Jameson como um novo estágio do modo de produção capitalista, o que coloca os valores pós-modernos como os valores culturais desse período, né, da história dos homens. Pensando a partir dessa perspectiva, o ponto fundante da pós-modernidade estaria fincado, segundo o economista José Fiore, nos anos de 1960, mais especificamente em 1968. Que é um momento extremamente importante para as lutas coletivas em várias partes do mundo. Então nós temos movimentos em Paris, Praga, nos Estados Unidos, na América Latina, e aí vai acontecer inúmeras manifestações, as quais são indicativos de uma profunda mudança política e econômica de ordem mundial, que teve em seu processo algumas vitórias expressivas das ações de contestação ocorridas entre 68 e 73. Estas, somadas a outros fatores, como a derrota dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã, a Primavera de Praga e a internacionalização do sistema bancário americano, que motivou o fim do padrão dólar, contribuíram para engendrar uma crise econômica que atingiu de formas variadas as economias capitalistas dos anos de 1980. Como resposta a essa crise, as lideranças políticas e econômicas reorganizaram o sistema capitalista. As ações neoliberais, introduzidas por Ronald Reagan e Margaret Thatcher, respectivamente nos Estados Unidos e na Inglaterra, a partir de 78, né? Nos Estados Unidos, 81. Na Inglaterra, a partir de 78. Elas fomentaram as privatizações e o desregulamento dos direitos trabalhistas, né? Promovendo uma reordenação na divisão do trabalho. Isso significou um período de reconstrução e reestruturação, que também foi de reenquadramento do trabalho e de consolidação da supremacia capitalista com a economia estadunidense ditando as regras. Neste período, os movimentos sociais que se constituíram em todo o mundo, né? E no caso do Brasil, após o golpe de 64, né, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, são frutos desse mundo em crise, né? Um mundo cujos valores e referenciais, antes considerados seguros, passaram a ser questionados. O mundo em que o progresso prometido e tão largamente difundido no pós-guerra não conseguiu alcançar todos os povos. Algumas partes desse mundo, como a América Latina, por exemplo, as últimas décadas do século XX foram marcadas por graves crises econômicas e sociais, com altos índices de pobreza.
Nesse ambiente de extrema carência, tanto no Brasil como em outros países da América Latina, foram forjados movimentos sociais que, sobretudo a partir da década de 70, período em que quase toda a América Latina esteve sob o signo de governos autoritários, foram de grande importância na conquista de direitos e no processo de constituição de um espaço minimamente democrático, pelo menos no que se refere a eleições livres, sobretudo quando se tem em conta um passado autoritário. Então, em se tratando de Brasil, os movimentos sociais se organizaram tendo como elemento unificador carências, e a pobreza em que vivia a maioria da população. População esta que arcou com as pesadas consequências de um projeto desenvolvimentista implantado pelo Estado, que desconstruiu modos de vida no campo e nas cidades, de uma forma assustadoramente violenta. Constituídos como espaços de reivindicação e contestação social, os movimentos sociais tinham um discurso que se colocou contra o Estado. Alguns estudiosos do tema informam que, embora alguns tivessem conotação revolucionária, a maioria não se orientava pela revolução. Então, a maioria desses movimentos sociais, eles querem direitos. Daí a luta pelo direito a ter direitos, sendo as suas ações coletivas diferentes das tradicionais, com movimentos organizados nos bairros, protestando contra a carestia, reivindicando habitação, creches, saúde, educação, todos direitos. Eder Sader, ele ressalta que o apoio aos movimentos veio da igreja, por meio das pastorais, das SEBs e das pastorais, e daqueles que formaram a teologia da libertação, ancorados em um pensamento de esquerda e também no movimento sindical que se renovara com o novo sindicalismo. Podemos inferir que esses movimentos significaram para a sociedade brasileira, no período de sua redemocratização, um esforço conjunto de parte da população para se construir e consolidar práticas cidadãs em uma sociedade marcada pelo autoritarismo e conservadorismo, trazendo à tona questões esquecidas e formando novos espaços de luta que foram importantes para a construção de um espaço público que se queria comum. Embora a grande preocupação social naquele momento estivesse voltada para a organização de um sistema parlamentar com eleições livres, alguns analistas conseguiram perceber que os movimentos sociais almejavam muito mais que a consolidação da democracia. Eles buscavam inventar essa democracia. Essa percepção com relação aos movimentos sociais, ela passa diretamente pela compreensão da experiência histórica vivenciada pela sociedade brasileira com relação à cidadania, ou com a sua ausência em períodos anteriores. A história do Brasil nos mostra o quão frágil é o espaço público aqui. A conquista dos direitos dos cidadãos foi e tem sido um processo lento. No Brasil, as questões sociais, sobretudo lá no início da República, sempre foram tratadas como caso de polícia. O registro desses fatos nos permite refletir sobre os efeitos políticos que as mobilizações e lutas coletivas desempenharam na sociedade. Quão importante eles foram para a constituição de uma cidadania? Podemos inferir que, sob essa perspectiva, a busca pela democracia foi mais que uma concepção. Ela foi uma experiência vivida e partilhada no tempo e no espaço, por sujeitos múltiplos e em situações distintas, mas que experimentaram a exploração do sistema em seus variados níveis. É, portanto, parte de um processo histórico, uma questão que se apresentou sob várias possibilidades a partir das práticas populares dos anos anteriores, que se traduz, de acordo com Paoli, na antecipação e rememoração do tempo presente. Antecipação das possibilidades de reivindicação e participação social, enquanto se rememora uma sociedade autoritária e excludente face às práticas inovadoras desses movimentos sociais. Dessa forma, os resultados da presença dos movimentos sociais na política brasileira podem ser mensurados pelas conquistas obtidas na Constituição de 1988, que a gente terminou de falar dela, que asseguraram mecanismos de participação popular nunca antes existentes no país, como a iniciativa popular para propor leis e participação nas decisões do poder público, assim como sua fiscalização.
Toda essa movimentação, pessoal, gerou 122 emendas reivindicando direitos, com mais de 12 milhões de assinaturas. Nesse processo, foram as lutas populares que se configuraram como elemento determinante para a criação de novos direitos na sociedade brasileira, pressionando as classes dominantes a favor da implantação de novos direitos que permitiram, mesmo que de forma regulada, a possibilidade de um lugar para que o cidadão comum pudesse tentar se expressar politicamente. Dessa forma, e diante de um passado repressor e excludente, essas conquistas, ainda que frágeis, e são frágeis, foram extremamente significativas. No entanto, mais que a constatação da consolidação de um espaço público, o que se discutiu ao fim dos anos 80 foram as mudanças ocorridas em torno das questões propostas para se compreender a dinâmica dos movimentos sociais. Ou seja, o incômodo daqueles que estudavam, dos estudiosos, com relação aos movimentos sociais, e que é interessante a gente trazer aqui, vai repousar na relação concernente à sua governabilidade, isto é, na relação entre Estado, governos e movimentos sociais. Fazendo uma análise da trajetória dos movimentos sociais por meio da literatura que aborda o tema, a Maria Célia Paoli indica 2 momentos em que essas questões foram redirecionadas. Temos 2 momentos, entre 85 e 87, quando se passou a analisar os resultados políticos dos movimentos, sendo que a autonomia e uma possível perda de identidade estavam em evidência nos debates sobre o tema. O outro momento, o segundo, em que há esse deslocamento, aconteceu, de acordo com a autora, quando da não regulamentação dos direitos conquistados, após 1988. Esse fato contribuiu, juntamente com a derrota política em 89, para que houvesse um desencanto com o espaço institucional. Lembrando que esses movimentos sociais estavam ali atrelados ao PT, Paoli destaca que esse desencanto foi sentido por meio de um clima de descrença nos anos iniciais da década de 90. E aí a gente já tem o economista Luiz Fiore dizendo que isso vai além, Para ele, tempos de melancolia democrática, dos anos 90, com predominância do pensamento e prática neoliberal, as quais levaram a um arrefecimento dos movimentos sociais. Paoli ressalta que compreender essas conquistas é a chave para avaliar a validade das ações coletivas e sua relação com a política, com partidos, com governos, associações civis e com os conflitos gerados pela democracia, bem como para a importância dos movimentos no que se refere à construção e efetivação da cidadania. Eu entendo que compreender essas conquistas também abre caminho para outras dimensões da luta pela cidadania no Brasil, principalmente quando se trata de avaliar criticamente a constituição dessa cidadania e o quanto ela camufla ou deforma a realidade social de uma sociedade capitalista, da nossa sociedade, gente? Por isso, eu achei interessante revisitar esse processo de redemocratização lá dos anos 90. É um momento interessante para reavaliar os caminhos seguidos pelos movimentos sociais em sua interação com os agentes do Estado, assim como identificar quais foram os mecanismos utilizados por agentes, tanto do Estado como da sociedade civil, para frear a força desses movimentos e, consequentemente, reprimir a conquista de mais direitos. Foi com esse pensamento que eu busquei trazer para vocês um pouco do que foi a conjuntura dos anos 90, para que a gente possa perceber as novas configurações sociais estabelecidas naquele momento, A década de 1990 foi, para os países periféricos, como o Brasil e seus vizinhos da América Latina, o momento para se ajustar. Os programas de ajustamento foram pensados e articulados pelo Consenso de Washington, para que fossem cumpridos por todos os países da periferia capitalista. Esses programas foram uma estratégia de homogeneização das políticas econômicas nacionais levadas a cabo pelos technopoles, ou seja, economistas capazes de conduzir a mesma agenda definida em Washington em seus países de origem. Essa agenda comum consistia em 3 fases que se complementavam. Primeiro, estabilização macroeconômica. Segunda, reformas estruturais que consistiam em uma liberalização financeira e comercial.
desregulamentação dos mercados e privatização das estatais. E 3, retomada dos investimentos e do crescimento econômico. No Brasil, o Plano Real foi conduzido nesses termos e com estes objetivos. Mas para que fosse possível essa condução, era preciso ter um governo que fosse capaz de dar sustentação a tal projeto. Para o economista José Luiz Fiori, a candidatura de Fernando Henrique foi o ingrediente necessário para completar a receita. Dessa forma, as orientações de Washington foram cumpridas no Brasil, ou pelo menos tentaram ser cumpridas, né, tendo à frente, primeiramente, Collor de Mello, para depois serem aprofundadas com Fernando Henrique, né? Fernando Henrique foi um dos intelectuais latino-americanos que pensaram, né, junto com outros, a teoria da dependência. Além dos textos do próprio Fernando Henrique, há uma boa explanação nos livros de José Luiz Fiori, tá? Então, foi com Fernando Henrique que as ideias e práticas neoliberais se consolidaram no Brasil. Como mencionado, as ações estavam voltadas para a privatização, né, para a redução dos gastos públicos, flexibilização das leis trabalhistas, né, e econômicas, tudo feito sob a ideia de que o mercado deveria, por conta própria, regular a si mesmo. Nessa lógica, a interferência do Estado nas questões econômicas deveria ser mínima o quanto possível, né? O Brasil dos anos 90, ele foi avaliado como tendo um desenvolvimento dependente e associado que contou com a conivência das mesmas forças políticas e econômicas que sustentaram o regime militar. Nessas circunstâncias, encontrando-se o país sob novas diretrizes, temos como cidadania, globalização, sociedade civil, desenvolvimento sustentável, economia verde, dentre outros, ganharam força à medida que encontraram ressonância na vida cotidiana, na vida de cada um. Dentre eles, o tema sociedade civil aliado à cidadania passa a ser o que explica a necessidade ou a urgência dos outros, né? Quando se analisa a busca pela cidadania no Brasil, né, e analisar é uma questão importante e necessária, sobretudo quando se torna clara a forma como foi discutida pela mídia por agentes dos governos, Estado e sociedade civil organizada e colocada para a população. O que é cidadania, né? Hoje a gente já viu uma série de textos e tem uma noção, mas isso é pouco discutido, né? Então, uma cidadania que se queria pela participação plena dentro dos modos permitidos pelos agentes que controlavam o país. Ser cidadão, lá naquele momento, significava doar sangue, votar, ajudar o próximo, engajar-se em uma ONG, lutar pela causa ambiental, dentre outras coisas. As reflexões sobre o termo sociedade civil aconteceram tardiamente no Brasil. Sua análise e sua compreensão foi largamente influenciada pelas grandes lutas internacionais. No Brasil, a exemplo do que ocorreu em outras partes do mundo, as reivindicações também giraram em torno de melhorias de vida, passando pelas questões referentes às minorias e ao meio ambiente, né? No entanto, os debates em torno desses movimentos sociais, considerados como novos ou como movimentos sociais urbanos, acabaram por desvinculá-los das classes trabalhadoras e, por conseguinte, da luta de classes. Isso significa novas e distintas interpretações sobre o momento e uma disputa em torno do sentido de sociedade civil. A ideia de uma sociedade civil boa versus um Estado opressor é parte desse momento. Um momento em que o que estava em jogo, né, era posicionar-se contra o Estado, porque isso significava estar contra o regime militar, estar contra, né, a ditadura. Portanto, a associação da forma de governo ao Estado levou a uma recusa da luta contra a ditadura no âmbito do Estado. A descrença presente nos anos iniciais da década de 90 percorreu muitos caminhos. Virgínia Fontes ela vai observar que os exilados políticos que voltaram para o país a partir de 79 trouxeram na bagagem a decepção com os partidos políticos, considerados organizadores de movimentos sociais e, portanto, uma forma de castrar suas ações, além de um redirecionamento dos debates acadêmicos. Nos anos de 1990, as ideias neoliberais elas tornaram-se cada vez mais fortes, afastando qualquer possibilidade de mudanças na estrutura da sociedade e transformando, tá, a busca pela cidadania em uma melhor integração na sociedade de consumo. Esse ambiente propiciou o fortalecimento e a expansão de entidades
organizadas da sociedade civil, as ONGs, que de certa forma significaram novas formas de participar, reivindicar e intervir na sociedade. Atuando em parceria com e contra o Estado, formaram um novo espaço, inicialmente definido por seu antagonismo. Em outros termos, não era o Estado e nem o mercado, ou tampouco as instituições religiosas, acadêmicas ou políticas. As ONGs, elas formaram organizações movidas pelo interesse público e sem fins lucrativos. Ressalta os pesquisadores, né? Uma delas a Selene Herculano. Entretanto, organização não governamental é um tema que mais confunde do que esclarece. A premissa de que estavam contra o Estado, embora fossem financiadas por esse Estado e também por agências internacionais, gerou e gera grandes problemas, ao menos em termos de análise, uma vez que se não se é público, tampouco privado. No entanto, em meio a um momento de incertezas, né, nós temos a certeza de que as ONGs elas devem ser analisadas enquanto espaços de disputa e conflito social e, portanto, como locos de construção e defesa de determinados valores, ou seja, elas são aparelhos de hegemonia, aparelhos privados de hegemonia. Um dos diferenciais das ONGs está no fato de que elas remodelaram as formas de organização popular. Não se associavam a partidos nem defendiam projetos políticos comuns, mas trabalhavam com demandas específicas contra a pobreza, a favor das questões ambientais, mulheres, negros, homossexuais, crianças. Cabe salientar que as ONGs promoveram uma transformação no que se refere à militância, principalmente por adotar a ideia de estar a serviço de movimento popular. Foi a profissionalização da militância que, segundo fontes, modificou a política no Brasil, da mesma forma que mudou os espaços e a forma como os movimentos sociais atuavam. Uma das grandes questões estava relacionada à autonomia, que aos poucos passou a significar a autonomia de uma enorme variedade de grupos organizados em torno de demandas específicas, impedindo de se construir uma contra-hegemonia que englobasse mais do que os interesses corporativos. Essa forma de sustentação contribuiu para apagar os conflitos de classe, né? Resta a gente saber, né, que hegemonia foi construída ou reforçada. Tá? Em texto escrito nos anos 2000, Selene Herculano salienta que as ONGs elas representam um lado da sociedade civil que está em contraposição ao mundo da produção, que de mãos dadas com o Estado tem sido protagonista até aqui de um crescimento econômico desigual, socialmente injusto e degradador do meio ambiente, né? As ONGs constituíram no Brasil como espaços, elas se constituíram no Brasil como espaços alternativos para o exercício da cidadania e como atores políticos necessários para se alcançar o desenvolvimento sustentável, aquele que promoveria a um só tempo justiça social e equilíbrio ambiental. As ONGs definiriam a si mesmas como entidades sem caráter representativo que não integrassem grandes instituições e como organizações que estavam a serviço de camadas da população oprimida dentro de uma perspectiva de transformação social. Tá? Ao lado da questão das ONGs, é preciso considerar também as suas demandas específicas, e a questão ambiental é uma delas. Os anos de 1990 foram um período em que as questões ambientais e os problemas concernentes à sobrevivência da humanidade passaram a ocupar um lugar no cenário internacional. Essas questões ambientais elas já fazem parte da quarta geração dos direitos de cidadania, né? Proporcionando duras críticas ao sistema capitalista por parte dos ambientalistas. Esses problemas já estavam sendo discutidos desde o Clube de Roma, mas é na década de 90, né, em que é o momento em que as práticas, né, as ações são colocadas em prática, né? Para os ambientalistas, a hora era de repensar e discutir as questões que envolviam a relação do homem com seu habitat e as implicações do modelo de desenvolvimento capitalista, tá? Para tanto, era preciso debater esse problema e a Rio 92 serviu para esse fim, discutir a relação do homem com o seu meio ambiente. No mesmo ano, ambientalistas brasileiros promoveram a Eco Brasília, um evento menor que aconteceu em Brasília, mas que tentou retomar alguns dos encaminhamentos apresentados na Rio 92. José Luiz Fiore, escrevendo em 93, ressaltou o rápido crescimento do ecologismo e da religião como um dos efeitos da crise ideológica que instaurou a pós-modernidade, da qual falamos lá atrás.
Analisando os desdobramentos dessa crise, Fiore estabeleceu uma relação entre a lacuna proporcionada pela pós-modernidade e a forma como foram abordados os temas que envolviam o meio ambiente e a religião. Nesse sentido, Fiore aponta o ecologismo e a religiosidade como movimentos que cresceram vertiginosamente ao longo dos anos 90. Essas foram questões que se fizeram muito impactantes na vida diária das pessoas. Seus desdobramentos foram muito abrangentes, pois tiveram como ponto de partida a questão econômica e do desenvolvimento. Isso porque a economia verde depende substancialmente da economia petroleira. Plasmada em novas ONGs, a questão ecológica deixou de ser exclusiva dos movimentos contestatórios e passou a ser preocupação para governos, conservadores ou não, né? Passando a fazer parte da pauta do Banco Mundial, por exemplo. Na perspectiva de Fiore, as questões ecológica e a religiosa conseguiram preencher o espaço vazio que se formou nos corações e mentes das pessoas, sendo que a questão ecológica apontou caminhos para se reformar o sistema sem grandes alterações através da noção de desenvolvimento sustentável e da economia verde. Bom, pessoal, espero que essa aula de hoje tenha servido para dar alguns caminhos, orientar de alguma forma. Não é necessário, e eu espero que assim seja, nem todos comungam do mesmo pensamento e pensam da mesma forma. E não tenho a intenção, e eu acho que nenhum professor, nenhuma pessoa que escreve, nenhum pesquisador deve ter essa intenção, porque o diálogo, ele é muito interessante quando se tem ideias contrárias. Então, o que eu tentei colocar para vocês aqui é aquilo que eu penso, que eu avalio como fatos que são importantes para que a gente possa tentar compreender esse processo de construção da cidadania, no Brasil. Então, eu espero que, a partir daí, vocês consigam, fazer novas questões, perguntar, fazer novas e desafiadoras questões para si mesmos, para o momento que a gente vive, não só o Brasil, mas o mundo de uma forma geral, ali com relação à construção, que a gente já viveu, um período de construção, e agora com relação à efetivação e manutenção dos direitos de cidadania e dos direitos humanos, É aquilo que o Norberto Bobbio fala no texto que a gente está trabalhando, os direitos humanos, eles precisam agora de serem colocados em prática, de serem defendidos, porque eles já existem. Eles já existem, mas agora a gente precisa de colocá-los efetivamente para funcionar, de garantir esses direitos. Essa é a grande questão para a gente agora. Então, a nossa próxima aula, nós vamos abordar um pouco sobre os direitos humanos, e sempre a gente vai estar fazendo conexão com as questões que a gente viu até agora. Então, vocês perceberam que a concepção da cidadania no Brasil, ela foi diferente da cidadania proposta por Marshall, Na verdade, não é uma cidadania proposta por ele. Ele analisa o processo histórico da Inglaterra e ele percebe a formação dos direitos. E aqui também, a gente fazendo uma análise de constituição da sociedade brasileira, a gente percebe que nós temos aí direitos sociais, primeiro direitos políticos e depois direitos civis que ainda estão em formação, a sociedade brasileira ainda está na conquista desses direitos civis, Então, a gente vai continuar dando ênfase nisso, Vamos falar sobre os direitos, de primeira, segunda, terceira geração e de quarta também, e todos esses direitos que envolvem, a concepção de direitos humanos, pessoal? Então, ficamos por aqui. Eu espero que a aula tenha sido produtiva e interessante para vocês em algum momento, que consiga suscitar novas indagações, e novas perspectivas de compreensão, Como eu falei, não é necessário e nem prudente que todo mundo concorde com tudo, O importante é suscitar questões e provocar indagações, E um novo modo de pensar, ou então novas sugestões, Muito obrigada pela atenção de todo mundo, Voltamos na próxima com a continuação do nosso plano. Muito obrigada a todos.